Pera lá, Fórum Mídias de hoje, dia 4 de agosto de 2026. Agosto. Vamos começar hoje o Fórum Mídias ouvindo a ministra, Fiz lá atrás. Cadê ex-ministra o Conselho de Ética do governo, ex-ministra do governo Lula e atual candidata ao Senado em São Paulo, Simone Tebet. Deixa eu voltar aqui o vídeo, que eu apertei o botão errado, botei o vídeo. Então vamos lá, vamos ouvir a Simone Tebet. Atrás. Cadê o Conselho de Ética do Senado Federal? O chocolate está cada vez mais amargo. A pergunta que fica é quando? Quando essa cauda vai entornar? Estou falando do 01. Estou falando do presidenciável Flávio Bolsonaro e sua ligação com o Banco Master, que não começou agora e não é um fato isolado. Cada dia, cada semana, aparece um traço dessa relação. Começou lá atrás com a doação de 3 milhões de reais para a campanha do então presidente Jair Bolsonaro. Depois, com documentos, eu estou falando de mensagens de WhatsApp, de áudio, um diálogo do Flávio com Vorcaro pedindo 60 milhões de reais para fazer o filme da história de Jair Bolsonaro. Estou falando de fotografia do Flávio e Cercaro. Estou falando agora de nota fiscal. E notas fiscais no plural. A última de 500 mil reais, porque as outras duas ele cancelou porque ele tinha emitido por uma fábrica ou por uma empresa de consultoria, eu não sei, com o nome Copenhague. E a última, que não foi cancelada, de 500 mil reais, uma nota fiscal que ele emite do escritório de advocacia dele, que ele era o único sócio, para um contador ligado ao Banco Master. Repito, no valor de 500 mil reais. Essa história está muito mal contada. Diante de todos esses indícios, a pergunta que fica, que eu já fiz lá atrás: cadê o Conselho de Ética do Senado Federal, uma vez que ele é um senador da República, que mentiu lá atrás, dizendo que não tinha pedido dinheiro, e depois disse que tinha pedido, que não era bem assim, e agora, diante de todos esses indícios de denúncias gravíssimas, talvez esteja explicado, agora sim, depois desses fatos, ele ter, igual o pai, tal filho, ter feito denúncias absolutamente infundadas e sem provas sobre a segurança das urnas eletrônicas. De novo, essa lenga-lenga. As mesmas urnas eletrônicas que já o elegeu deputado estadual, que já o elegeu senador da República e que já elegeu o pai presidente da República. É quase como uma vacina, é método, né? Para embaralhar e confundir a cabeça do eleitor, e também uma vacina, quem sabe, para depois querer discutir o resultado das urnas em caso de perda. Aí fica de novo a pergunta: cadê o Conselho de Ética? E uma pergunta para vocês, porque eu já não sei nem mais como adjetivar isso. O que está por trás disso? Deixem os comentários para vocês dizerem do que se trata isso tudo. Bom, uma resposta à pergunta da ex-ministra Simone Tebet, candidata ao Senado aí em São Paulo, junto com a Marina Silva. A resposta à pergunta dela: cadê o Conselho de Ética que não agiu em relação ao Flávio Bolsonaro até o momento? Está explicado aqui nessa imagem. Olha aqui. Aqui do lado tem o Alcolumbre, presidente do Senado, e mais aqui, no lado oposto, em frente a ele, todo mundo sorridente, todo mundo rindo, o mundo é uma maravilha no Senado. O Flávio Bolsonaro. Na verdade, o Flávio e o Alcolumbre tinham uma combinação. O Flávio dizia que queria CPI, porque sabia que o Alcolumbre vai querer CPI do Master, sendo que ele está enrolado com 30 milhões de dólares que, segundo a revista Veja, o Vorcaro, na delação premiada que ele apresentou lá, vazou 30 milhões de dólares, mais do que ele deu para o tal filme, ele deu para o Alcolumbre. O Alcolumbre vai botar CPI do Master? Então, ao mesmo tempo, para que mexer no que está quieto, né? A mídia mesmo, cadê a mídia cobrindo isso? Mas vamos lá, ó.
O motivo é simples. O acesso aos documentos da investigação do CPI do Master, com uma possível quebra do sigilo, além dos depoimentos, deixaria clara a ligação fisiológica tanto do Alcolumbre quanto do clã Bolsonaro com o maior esquema de corrupção financeira do país, que foi o do Banco Master. Uma CPI sobre o Master daria acesso à base governista, né, à base do presidente Lula, toda a documentação que mostra, por exemplo, o financiamento da campanha de Jair Bolsonaro e do Tarcísio, que levaram o Bolsonaro 3 milhões e o Tarcísio 2 milhões, a maior doação individual da campanha, feita pelo Zetel, cunhado do Vorcaro. A comissão também poderia trazer à tona, em as manchetes, em meio à campanha eleitoral, a negociação entre o Flávio e o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, que está preso, sobre o tal empréstimo da instituição estatal para a compra da mansão do senador em Brasília. Veja bem, essa mansão foi comprada no governo Bolsonaro. Eles não, é aquilo que eu digo, o bolsonarismo é uma seita. Eles não disfarçam, não, eles fazem a coisa escancarada. Ele comprou aquela mansão em pleno governo do pai. Vocês podem apostar que um dia ainda se vai chegar nisso. Esta mansão já é pagamento do Vorcaro para o Flávio Bolsonaro. Nós vamos chegar lá. Agora, isto é um caso, né? Nós já tivemos aí o caso do Master, né? Mas não é só isso. A cara de pau que eu acabei de falar da casa fica aqui, ó, que eu coloco aqui, alto risco e custo-benefício. Pensem bem você. Você vai na casa do Vorcaro um dia depois dele ser solto em liberdade provisória para responder o processo em liberdade. Pensa bem, você iria na casa dele um dia após ele ser solto, sabendo que você é um senador da República e sabendo que você havia pedido dinheiro para ele. E aí você vai, segundo disse o Flávio, para encerrar o relacionamento, para falar, não, alguém que não seja bolsonarista vai acreditar numa coisa dessa? Uma coisa de alto risco dessa, ele só fez porque ele foi lá, ou realmente, como disse o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para buscar o resto do dinheiro, ou para uma, vamos dizer assim, uma sugestão ao Vorcaro, olha lá o que você vai falar. Hein? Afinal, o Flávio Bolsonaro é conhecido pelas amizades milicianas dele. Não é? Ele não foi lá para dizer, olha, compreendendo a sua situação, você não precisa mais dar dinheiro para o filme. Alguém acredita numa coisa dessa? Não é possível. Não é? Então, só saberíamos o que houve lá se o André Mendonça não estivesse sentado em cima. Se o André Mendonça tivesse liberado a Polícia Federal para fazer o que fez com o Fábio Luiz, que eles chamam de Lulinha. Quebrar o sigilo telefônico, bancário do Flávio Bolsonaro. Aí a gente saberia se o Vorcaro não deu dinheiro para ele, não é? Mas a gente não sabe de nada, porque o André Mendonça, desde que assumiu o Ministério da Justiça no governo do Bolsonaro, protege o Flávio Bolsonaro, inclusive com os mesmos delegados da Polícia Federal que ele usou na época para abafar o caso, estão com ele agora no Supremo e no TSE, cuidando de que nada chegue ao Flávio Bolsonaro. E é isso que está acontecendo. Agora vamos ouvir aqui uma outra pessoa que talvez vocês não conheçam. Eu mesmo não conhecia. Ela se chama Carla Aires. Ela é uma
vereadora em Santa Catarina e candidata a deputada federal, lá pelo aquele estado reacionário do sul do Brasil. Ela fez um excelente resumo do caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Porque muita gente só ouve falar, e o resumo que ela fez está excelente. Vamos ouvi-la. Presidente do Brasil. O homem que durante mais de uma década como deputado desviou o salário dos próprios funcionários, agora quer administrar um país inteiro. Hoje a gente vai abrir a caixa preta das rachadinhas. O ano era 2007. Flávio Bolsonaro era deputado estadual do Rio de Janeiro. E foi aí que, segundo o Ministério Público, o esquema das rachadinhas começou. Funcionava assim: os assessores do gabinete recebiam um salário e devolviam parte dele para o chefe. Quem operava tudo isso era Fabrício Queiroz, amigo de longa data da família, assessor de Flávio na Alerj. Aquele do caso Marielle, que te contei recentemente. Em 2018, o COAF, o órgão que monitora movimentações financeiras suspeitas, identificou 1,2 milhão de transações atípicas na conta do Queiroz. O Ministério Público abriu investigação e o que encontraram foi maior do que esperava. Mais de 2 milhões desviados dos servidores do gabinete ao longo de mais de uma década. Aí vem a pergunta óbvia: onde foi parar esse dinheiro? O MP identificou 3 caminhos. Uma loja de chocolates na Barra da Tijuca, do próprio Flávio, com 1.512 depósitos de dinheiro em espécie parcelados para não acender o alerta das autoridades. Outra foi a compra de imóveis com dinheiro vivo. Ao todo, a família Bolsonaro comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. E por último, um cheque de R$24 mil depositados diretamente na conta de Michele Bolsonaro. Isso tudo fez com que em 2020 o Ministério Público denunciasse Flávio e mais 16 pessoas por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e apropriação indébita. E sabe o que também aconteceu em 2020? Fabrício Queiroz foi preso, mas não foi encontrado em casa. Foi encontrado escondido num imóvel ligado ao advogado da própria família Bolsonaro. Nesse mesmo ano, Sérgio Moro, então ministro da Justiça de Bolsonaro, pediu demissão. Ao sair, declarou que Bolsonaro pressionava pela troca do comando da Polícia Federal. Uma gravação da reunião ministerial veio a público. Nela, o próprio Bolsonaro dizia: "Não vou esperar fuder minha família toda, vai trocar". E olha que coincidência, Flávio tinha inquérito aberto naquele momento. O caso não chegou ao julgamento de mérito. O STJ e o TJ do Rio anularam as provas por questões processuais. O caso foi encerrado sem que ninguém respondesse pelas acusações. Agora eu te pergunto, se apenas em um mandato de deputado estadual Flávio já se envolveu em tanta coisa assim, imagina o que ele vai fazer com o país inteiro nas mãos. Compartilhe esse vídeo, porque o Brasil não pode voltar para a mão dessa família. Muito bom, né? Muito bom o vídeo dela, bem esclarecedor para quem não sabia ficar sabendo, né? Muito bom mesmo. Agora, em relação a isso das rachadinhas, além disso que a Carla Aires falou, tem isso aqui, ó. Em depoimento ao Ministério Público, uma ex-assessora do Flávio Bolsonaro confessa a rachadinha em entrega de valores para Queiroz. Houve uma funcionária chamada Luísa Souza que deu depoimento confirmando que existia, não apenas da parte dela, mas de outras pessoas que faziam o esquema. Elas recebiam sem trabalhar e davam a maior parte do salário para o esquema. Luísa Souza apresentou os extratos bancários, ela não apenas disse, e disse ter sido orientada a devolver a maior parte do que recebia como salário, né? Um dos episódios finais, antes do Ministério Público do Rio denunciar o Flávio por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, foi o depoimento dela, Luísa Souza Paes, ex-assessora do antigo gabinete do 01 na Assembleia, na Alerj, no Rio. Nos detalhes do depoimento, feito em setembro, obtido pelo Globo, ela admitiu que nunca atuou como funcionária do filho do presidente Jair Bolsonaro e que também era obrigada a devolver mais de 90% do salário. Além disso, Luísa apresentou os extratos bancários para comprovar
que entre 2011 e 2017, ou seja, durante 6 anos, entregou, por meio de depósitos e transferências, cerca de 160 mil para Fabrício Queiroz, ex-chefe de segurança de Flávio. Então, por enquanto, nós já tivemos aí a questão ética lá, que a ministra Simone Tebet colocou. Estamos vendo a questão do Banco Master, que o André Mendonça está sentado em cima, mas que o Flávio Bolsonaro está até o pescoço envolvido. E agora temos a rachadinha com mais essa comprovação. Tudo isso poderia estar pipocando todo dia na mídia contra esse perigo que representa a família Bolsonaro voltar ao poder no Brasil. Mas nada disso. O assunto agora é Lulinha, o Fábio, filho do presidente, que já tem 3 inquéritos em cima dele, baseado em investigações que vão ser feitas. Não tem nem assim, ele recebeu um dinheiro, da outra ainda tinha um de que ele seria o filho do homem, as outras teria havido tráfico de influência, não sei onde, teria, poderia, seria, não é? Mas tem mais. Não basta isso. Tem mais este aqui. No dia da convenção, do lançamento da candidatura do Flávio, ele cometeu um crime, botou um deepfake do pai, dando um depoimento lá, meu filho, não sei o quê, etc. Falso, com inteligência artificial. E o Bolsonaro negou que tivesse autorizado a exibição do tal vídeo. E aqui, eu publiquei ontem, na revista Fórum, esta matéria. Jornalista do Globo crava que, se Nunes Marques não punir Flávio Bolsonaro, o STF vai entrar em ação. Porque está na cara que os dois, eu já disse aqui várias vezes, eles são uma seita. O Nunes Marques e o André Mendonça não vão fazer nunca nada contra o Flávio Bolsonaro. E eles não têm vergonha. Agora mesmo nós já estamos vendo aqui, ele proibiu, mandou tirar vídeos que associavam o Flávio Bolsonaro ao PCC e agora mandou que continuem no ar vídeos que o Flávio Bolsonaro acusa o Lula de ligações com o PCC. Quando é o Lula, pode ficar. Quando é o Flávio, tira. É na cara dura. Então, por isso, a Bela Megali, jornalista do Globo, publicou na coluna dela ontem que ministros do STF estão de olho e pode haver uma intervenção em cima do TSE, porque, como eu já disse aqui, a última instância do judiciário é o Supremo. O TSE, se você não concordar com uma atitude do TSE, você vai ao Supremo reclamar. Em sua coluna no Globo, a Bela Megali afirmou que conversou com 3 ministros do Supremo e que eles estão preocupados com uma possível falta de punição do tal vídeo. Para esses ministros, a não punição da campanha de Flávio pode liberar uma enxurrada de deepfakes com IA na campanha que mal começou. Aí imaginou, vamos ter Bolsonaro todo dia aí, Bolsonaro por IA, todo dia. Não só ele, né? Eles vão inventar o diabo a 4 aí na campanha. A avaliação dos magistrados é que a manifestação do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, de que o uso de inteligência artificial é lícito desde que não prejudique alguém, pode abrir precedentes perigosos. Segundo os magistrados, se não houver punição, Cássio fará um liberou geral para o uso da ferramenta, que precisará ser limitado pelo Supremo, é claro. Eles consideram certo que o tema chegará à corte por meio de alguma reclamação, porque o STF não pode agir por ele. Ele não pode pegar e achar que o que o Cássio Nunes está fazendo está errado, e aí, Cássio, vamos te julgar aqui. Não. O
por exemplo, o PT pode entrar no Supremo para reclamar do Cássio Nunes e aí o caso vai para o Supremo, entendeu? Então está nesse pé, as coisas estão, porque se não for assim, vai valer tudo contra o Lula e nada contra o Flávio. E temos que nos lembrar que a resolução número 23732, de 27 de fevereiro de 2024, nela está escrito o seguinte: é proibido o uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético, ou seja, aquele vídeo é proibido. Proibido. O descumprimento configura abuso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social. Pena: cassação do registro ou do mandato. Como no caso é registro, o registro, pela lei, a não ser que de 24 para cá tenham feito alguma modificação nessa resolução ou tem alguma outra coisa. Se essa resolução ainda está em vigor, e pelo que eu tenho lido de várias pessoas, está, o registro do Flávio Bolsonaro tem que ser cassado. Ele não pode ser presidente porque ele cometeu uma irregularidade cuja punição é a cassação. Ah, mas Melo, vai tirar agora, vai dar maior confusão. Não, não vem ao caso. É assim que a família Bolsonaro vem crescendo, esticando a corda, esticando a corda. O PGR Gonê não botou para julgar o caso que acabou condenando o Jair Bolsonaro e a milicada toda, a quadrilha, na época, em 2024, porque falou pode interferir nas eleições. Então, só depois das eleições é que ele liberou o caso para o Supremo. E o que aconteceu? O Bolsonaro ajudou a eleger um monte de prefeitos pelo Brasil inteiro. Então, não, vamos segurar, vamos deixar, e aí vai indo, de repente nós podemos ter aqui no Brasil o que já aconteceu aqui no Rio. No Rio de Janeiro, o Cláudio Castro foi eleito de forma ilegal, comprou mais de 30 mil funcionários comprados para cabo eleitoral. O TRE não considerou, o tribunal aqui no Rio, que aquilo tinha tido potencial por 4 votos a 3, permitiram que ele assumisse. Então, nós podemos viver a mesma situação, essa ilegalidade, esses crimes todos do Flávio Bolsonaro, todos esses crimes, e ele se eleger. E nós vamos ficar assim. Aí, daqui a 4 anos, quando ele tiver destruído o país, assim como o Cláudio Castro destruiu o Rio de Janeiro, vem a instância superior, no caso foi o TSE, e cassou o Cláudio Castro, depois que ele já tinha, inclusive, renunciado e destruído o Rio de Janeiro. Agora, curioso, ele foi cassado pelo TSE com 5 votos e 2 em favor do Cláudio Castro. Quais foram os 2 votos? Os votos do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. Então, é isso. Nós vamos ficar, deixa, vamos levando para adiante e vamos chorar depois que ele estiver na presidência da República. Vamos tirar ele de lá depois de 4 anos com o país destruído como está o Rio de Janeiro, corrupção para tudo que é lado, todo mundo alerta, todo mundo preso com o comando vermelho. É isso. Não é possível que a gente normalize uma coisa dessa. Não é? Agora vamos para o Tarcísio, o nosso quadrozinho de hoje do governador de São Paulo, porque a mídia também não fala no Tarcísio. Ele passou esse tempo inteiro escondido. Tudo que dava de errado não era o Tarcísio. Então, vamos ver esse vídeo aqui. De aplicação da escola, a quantidade de cirurgias da escola, com a expansão do metrô da escola, e nós não tivemos o patrocínio. Vamos lá.
lá, vamos ouvir que está meio baixo. Tudo que nós fizemos no programa de habitação da história, a quantidade de cirurgias da história, uma expansão do metrô da história. Tudo que nós fizemos no programa. Olha tudo que nós fizemos. Isso é o Tarcísio falando. Maior programa de habitação da história. De habitação da história, a quantidade de cirurgias da história. Maior quantidade de cirurgia da história. Ele fala tudo bem rápido para você ficar... Maior expansão do metrô da história. Ele está dizendo que ele fez isso tudo em São Paulo, hein? Expansão do metrô da história e nós não tivemos o patrocínio do governo. Nós não tivemos patrocínio do governo federal. O governo de São Paulo. Lula e Tarcísio confirmam que tem a locução e estão essas imagens aqui. Muita gente não está assistindo o programa ou está vendo no celular, a letra fica muito pequenininha, não consegue ver. O que está escrito aqui é G1. Lula e Tarcísio confirmam parceria de 5,8 bilhões por túnel submerso entre Santos e Guarujá. Paulo formalizou hoje o investimento bilionário de Lula que vai garantir o monotrilho de Tarcísio. empréstimo para financiar parte das obras do túnel Santos-Guarujá. O presidente do BNDES assina contratos de 10,7 bilhões para ampliar a mobilidade de São Paulo. G1. Trem que vai ligar a Estação da Luz a Campinas terá investimento do novo PAC, anuncia governo. Aloysio Mercadante assina... Governo Lula garante 200 milhões para Tarcísio expandir metrô em São Paulo. Nossa, mas realmente o governo federal não botou nada lá no governo Tarcísio. Ele está fazendo tudo sozinho. Que homem, hein? Carta para a expansão da linha 2 verde do metrô. 2,4 bilhões para a expansão da linha verde. Trem Campinas e São Paulo, 3,2 bilhões do governo Lula. Implantação do projeto Trem Intercidade. Celebramos o acesso à população. Governo Lula investe 14,4 milhões na saúde de São Paulo. Informa, São Paulo receberá 652 milhões do PAC Saúde para modernizar o SUS. Há tratamentos... Lula entrega equipamento de radioterapia em São Paulo e exalta governo. Sonho de muito tempo. Novo PAC Saúde, 3,8 bilhões do governo Lula. Cada vez mais modernos. Eu só queria que o governo... Presidente Lula inaugura obra do IFSP e reforça investimento na educação pública em São Paulo. Lula anuncia 12 novos institutos federais de educação em São Paulo. Realmente não fez nada por São Paulo, o governo federal, né? Tudo foi o Tarcísio. Ele estadual reconhecesse, isso aqui é metade meu, metade do Lula. É só dizer isso. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. Mas é o que eu sempre digo. Na vida, a gente nem sempre tem uma segunda chance, não é? São Paulo vai ter, de novo este ano, a oportunidade de escolher entre Tarcísio e Fernando Haddad. Pensem bem, em 2022, muita gente votou no Tarcísio empolgado, que ele ia cuidar da segurança pública. Melhorou a segurança pública aí? Que ele ia ser duro no combate ao feminicídio. São Paulo é disparado, quase o dobro de feminicídios do que o segundo colocado, que é Minas Gerais. Pensem bem e aproveitem a segunda chance que a vida está lhes dando. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, que daqui a pouquinho estará como um corte aqui na TV Fórum. Se você gostou, dê o seu like, é simples, não dói, aperta aí o likezinho, o joinha aí, porque isso daí faz com que o vídeo chegue a mais gente que poderá ter acesso às informações dele. Faça um comentário, eu sempre leio, e, aliás, eu quero até agradecer. Ontem, então, as pessoas me encheram de elogio, muito obrigado. Gente, quem quiser também dicas, eu uso, a rede que eu mais uso é o Instagram. Meu Instagram é @blogdomelo, com 2 L's. Vão lá, que eu sempre distribuo vídeos de outras fontes que eu acho bacana, informações internacionais aqui do Brasil mesmo.
tá? @blog do Melo lá no Instagram, me sigam lá. E daqui a pouco tem o Fórum 11h30. E não deixe, antes de votar aqui, no Prêmio Invest. Este ano, a revista Fórum faz 25 anos e seria muito legal se ela, no ano que completa 25 anos, fosse eleito o melhor canal de política do Brasil. E isso só depende do seu voto. Ok? Muito obrigado por tudo e até amanhã.